Fala galera, tudo bom com vocês? Seguinte, tá vindo uma série nova agora. Quero trazer algo muito forte para esse canal, que é compartilhar mais sobre a minha vida, sobre o meu processo, o que eu tô lendo, o que eu tô fazendo e como transmitir isso para vocês. Tem sido muito questionado esse ano, porque eu não lancei nenhum curso, eu não fiz nada, simplesmente segui com a agência algumas mentorias. Muita gente pergunta, né, de curso, tudo, e eu falei, esse ano não. Minha bebê nasceu em janeiro, eu tô só curtindo ela, a gente tirou um pouco o pé da empresa, estamos atendendo super bem os clientes, mas não estamos com aquela, sabe, ânsia de crescimento, porque a gente entendeu que é um tempo de ficar estruturando, sabe, em casa. Uma das coisas que eu queria trazer para vocês é pensar fora da caixa. Eu tenho me relacionado com bastante donos de empresas, tanto do digital como fora do digital. Pensar fora da caixa, fazer algo diferente tem sido assustador, porque ninguém tem feito isso. Então eu queria trazer essa reflexão para vocês, pensar fora da caixa. O que seria isso, Davi? Como a gente pensa fora da caixa? É simplesmente você aumentar o seu repertório, entender mais sobre as coisas, sobre a vida, porque nada se cria, tudo se copia. Isso é padrão. Copia coisa da natureza para o marketing, copia coisa... Cara, enfim, coisas que aconteceram na guerra, a galera traz para hoje numa roupagem diferente. A história sempre vem se repetindo, né? Você pegar até na própria Bíblia, é sempre o povo fazendo a mesma coisa, se desviando e Deus trazendo eles de volta. Então, é aumentar o seu repertório e enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu tenho lido esse livro aqui, Napoleão Hill, A Psicologia Positiva. E ele fala algo, a psicologia positiva de Napoleão Hill, né? 10 passos para ter mais saúde, riqueza e sucesso. Só que, cara, eu comprei por causa da capa, por causa da saúde e sucesso. Riqueza acho que é consequência do sucesso que a pessoa espera, né? Pode ser uma saúde rica, espiritual, enfim, mas é o sucesso. Porque tudo que você focar e colocar energia, aquilo vai acontecer. Lembre sempre disso. E esse livro ele fala do AMP, ele fala muito sobre isso, que é a atitude mental positiva. Eu e a minha esposa, a gente tem passado por vários problemas desde a gravidez dela. Então, esse livro calhou muito bem mesmo, de atitude mental positiva. Independente da situação, tenta ter uma mentalidade positiva. Não só a mentalidade, mas é uma atitude para ter a mentalidade. Ah, aconteceu um problema? Olha para esse problema, entenda qual atitude você pode fazer para colocar na sua mente que tá tudo certo, que isso fez parte do seu crescimento e isso vai te levar adiante. Cara, isso tem me ajudado muito, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, minha esposa também, e esse pensamento eu tô conseguindo parar para enxergar o tanto de sucesso que a gente teve esse ano. E, cara, a gente nem trabalhou tanto, a gente trabalhou muito. Mas eu digo assim, em comparado aos outros anos, a gente trabalhou muito mais os outros anos e a gente não alcançou o que a gente alcançou esse ano. E eu falo para você que mentalidade tem muito a ver com isso. Então, pensar fora da caixa, na verdade, eu quero trazer para vocês isso. Vocês aumentar o repertório de vocês para vocês conseguirem trazer coisas diferentes para dentro. Por exemplo, hoje é dia 20 e eu fui numa palestra de manhã com um cliente meu e levei um funcionário dele sobre a reforma tributária no Brasil. Ele trabalha num regime que é o lucro real. Pô, tem uma agência de marketing. O que eu vou fazer numa palestra para ouvir sobre reforma tributária? Como eu tenho contato com muitos empreendedores, muitos donos de empresa, muitas pessoas que estão envolvidas em negócios, cara, esse assunto sempre toca na mesa. Seja no almoço, seja numa reunião, eles tocam nesse assunto e eu fico pensando, cara, eu preciso saber mais sobre isso. E aí eu fui ler e tal, e eu comentei, porque já fica na cabeça, é assuntos parecidos. E aí ele falou, o meu contador e o escritório que eu contrato aqui para a empresa, ele vai dar uma palestra presencial em outra cidade e tal, vamos comigo? Eu falei, cara, super vamos. Eu voltei pilhado de ideias, voltei enxergando coisas que eu nunca ia sonhar, de vários mercados diferentes, porque eu fui numa palestra sobre reforma tributária.
E, cara, isso vai influenciar a minha agência e eu nem tava ligado nisso. Então, estar aberto a essas coisas faz muito sentido. Tem uma frase que é assim, ó, a curiosidade é o combustível da inovação. Se você não é curioso, se você não busca coisas diferentes, não tem como você pensar fora da caixa. Se você trabalha numa empresa há 20 anos ou 2 anos e você só enxerga aquilo, você não vê nada fora, não tem como você sair fora da caixa, não tem como você aplicar algo diferente. Por isso que essa galera muito rica ou empresários de sucesso, eles falam que grandes ideias vieram em viagens, porque eles estavam fora da caixa. E a caixa pode ser sua empresa, pode ser o meio que você tá, enfim, qualquer coisa é uma caixa. Então, pensar fora da caixa é estar em ambiente com pessoas diferentes e aí talvez você consiga uma solução para um problema da caixa, entendeu? Uma dessas coisas que eu sempre fico disposto a ler e sou curioso era sobre vinho. E aí eu quero comentar sobre esse outro livro. Galera, eu leio mais de um livro ao mesmo tempo, tá? Então vocês verem, eu leio os livros, eu vou lendo, né? E eu ouvi uma vez que um livro, na verdade, é uma boa conversa. E talvez não é hora para você ter aquela conversa. Então talvez você compre um livro e fala, meu, vou ler esse livro, e a hora que você começa, você fala, pô, não gostei. Cara, talvez não é o momento da sua vida de ter aquela conversa com aquele livro. Pausa ele, coloca na estante ali, ó, tem vários aqui que alguns já foram lidos, outros não foram lidos ainda, outros foram começados e eu pausei e falei, meu, uma hora vai chegar isso, entendeu? Eu tenho um livro aqui de neurociência, ali ó, tá ali ó, neurociência com neuromarketing. Cara, livro muito complexo, eu já comecei a ler umas 10 vezes, da última vez fez muito sentido, mas eu também não terminei ele, porque chegou no meio do livro, começou a falar de um assunto que não me interessava, e foi bem num lançamento de um projeto, eu pausei e me dediquei mais para aquilo. Tá tudo bem, ele voltou para a estante e eu tenho certeza que daqui a alguns meses ou ano que vem eu pego ele de novo e mato esse livro, porque é uma conversa. E voltando ao nosso assunto, esse livro foi lançado por um amigo meu, Gustavo, e ele conta uma história sobre vinhos. Cara, um breve resumo é um pai repassando para o filho como gostar de vinhos, porque o filho ia para a faculdade, só que nesse enredo ele te ensina sobre vinhos. E cara, você bebe vinho, Davi? Confesso que eu não sou amante do vinho, mas eu entendo que em mesas é preciso tomar vinho. Em reuniões, em ocasiões, né? E pensar fora da caixa é sobre isso. É sobre eu ler um livro sobre vinho, e eu confesso que é o livro que eu tô lendo de forma mais lenta. Ele é dividido em 7 capítulos, se eu não me engano. 7 encontros, na verdade, né? 7 capítulos. E aí eu tô lendo um por dia. Mas tem um dia que eu leio metade de um capítulo. Por quê? Porque eu tô lendo e relendo, porque é algo que eu quero aprender, é algo que eu quero introduzir na minha vida para mim ter sabedoria e conhecimento para falar e conversar sobre o assunto. Então eu tenho certeza que esse é um dos primeiros livros de vinho que eu vou ler, e aí, consequentemente, eu vou experimentar outros vinhos e vou se adequar e talvez fazer um curso sobre isso, porque faz sentido pro que eu tô projetando para minha vida lá na frente. Estar em mesas com pessoas que conhecem vinho. Tem gente que se dedica ao esporte, vai jogar tênis, vai jogar beach tênis, porque quer se relacionar com esse tipo de pessoas. Network, tá tudo bem, cada um faz o que quer e cada um trilha o seu caminho para o sucesso. Mas entendam, uma história sobre vinho, um pensamento positivo, sempre me leva a ter ideias diferentes, sempre me leva a aprender coisas diferentes. Einstein falava que uma mente, quando ela se expande, ela nunca mais volta ao tamanho original. Então imagine que você tem 100 conhecimentos, 101, 102, 103, 104, a hora que você vê, você tem um repertório de assuntos de conhecimento muito grande, muito grande. Isso faz total sentido na vida adulta. Pensar fora da caixa, estar aberto, ter uma envergadura de repertório para você pegar uma ideia de lá e colocar aqui, para você pegar uma ideia que você ouviu num livro, ou num documentário, ou num YouTube e trazer para sua empresa. Façam isso. Empresários, invistam nos seus funcionários para eles terem um repertório maior. Eles vão conseguir trazer soluções para problemas, para problemas que vocês nunca sonharam. Então, isso é muito doido.
E para esse vídeo não ficar muito longo e nem muito confuso, eu quero que vocês tenham uma ideia do seguinte. Eu sou cristão e na Bíblia, em Provérbios, fala sobre a sabedoria e em um dos trechos fala que a sabedoria fica vagando e procurando as pessoas para conversar ou para dar algum ensinamento. E eu gravei isso na minha mente porque minha oração todos os dias é: Deus, que eu encontre a sabedoria no meu dia e eu aprenda algo novo. Então, esteja aberto a novas experiências, a experimentar uma culinária diferente, um suco diferente, uma cultura diferente, uma viagem diferente. Pô, eu sou do campo, minha esposa quer ir pro centro de São Paulo. Vai passar um final de semana com ela lá, vai ver o ritmo das pessoas. Deus tem me levado para os Estados Unidos, eu já fui algumas vezes, e eu reparo muito na vida deles. Qual é o estilo de vida deles? O que faz eles se tornarem quem eles são? O medo, a vontade, o que acontece que faz eles serem quem eles são? Para fazer isso. Você vai para uma cidade interior, olha o estilo de vida, aprenda coisas novas, um repertório novo, uma ideia diferente, uma conversa diferente. Vai fazer todo sentido quando você voltar para a caixa. Quando você voltar para sua realidade, imagina, amanhã eu tenho uma reunião com um mega cliente que, por coincidência, por ele ser grande, ele é lucro real. E a gente já conversou sobre a reforma. Imagina que agora eu vou ter um repertório muito maior para falar sobre a reforma. E eu anotei coisas, e eu acho que eu anotei coisas mais do que gente que trabalha na área. E até no final o cara falou: Meu, você trabalha com o quê? E aí eu falei que eu tinha uma agência, já aproveitei e fiz um ótimo network ali. Mas ele percebeu que eu fiquei tão interessado na aula dele, porque ele via eu olhando para ele, devorando as palavras dele, anotando, e falei: Meu, eu tenho que aprender isso daqui. E eu entendi muita coisa ali. E vai fazer muito sentido quando colocarem em prática. Algumas coisas não, algumas sim. Mas quando eu chegar nesse outro cliente, eu já vou ter muito repertório para falar com eles, porque agora eu tenho conhecimento, eu participei de uma palestra, eu fui em algo, eu investi tempo naquilo. Então, eu queria sintetizar isso nesse vídeo e falar para vocês: pensem fora da caixa. Para vocês pensarem fora da caixa, vocês têm que sair dela. Vocês têm que olhar para coisas diferentes, estudar canais de YouTube diferentes. Eu lembro que no começo do casamento, minha esposa, nossa, ficava muito brava comigo porque eu assistia documentário dos planetas, dos animais, do mundo. E ela falava assim: Meu, que graça tem isso? Eu falo: Amor, olha como esse animal vive. Não tem como você não assistir se você não ficar pilhado e entender como que o universo está rodando. Poxa, o leão não deixa de ser leão. Ele sempre vai correr atrás da presa, mesmo que ele fale. Na verdade, ele erra muito mais do que ele acerta. E a gente está vivendo uma sociedade que quer acertar tudo, quer fazer tudo de primeira. Não funciona assim. E até uma das ideias desse canal é trazer isso para vocês, que eu trabalho no digital há 7 anos e eu ainda não fiquei milionário. Mas o caminho que eu tô trilhando, ele é sólido. E já tá escrito que eu vou ser um milionário, entendeu? Pelos investimentos, pelas coisas que eu faço. E não adianta eu ter ansiedade do tempo, porque isso não vai acontecer amanhã. Mas isso tem que ser construído. Como, por exemplo, esse ano a gente diminuiu, contratei gente, diminuí faturamento. Poxa, mas eu tô dando banho na minha filha todos os dias, fazem 8 meses. Não existe nada no planeta que pague isso. Nada, dinheiro nenhum vai pagar sobre isso. Então, esteja prontos para mudar, para sair da caixa, voltar com ideias diferentes, trazendo coisas diferentes. Eu acho que isso vai fazer muito sentido para a vida de alguns. E coloca uma meta. Todo mês aprenda algo novo. Aprenda algo novo. Vai, sei lá, velho, culinária. O que você gosta? Na verdade, talvez você esteja num serviço aí que você não tem nem noção. Ou, sei lá, você é dono de uma empresa e gosta de algum hobby diferente, mas você não se dedica nisso. Cara, investe 2 dias, um final de semana. Não vai quebrar sua empresa, não vai mudar sua vida. Talvez vai fortalecer seu casamento. Vai estudar um hobby novo. Vai estudar sobre passarinho. Sei lá, cara, qualquer coisa que você goste, vá atrás disso. Eu tenho certeza que vai mudar muito suas ideias e vai trazer ideias de fora para dentro da caixa. E aí você vai ser uma pessoa que pensa fora da caixa, porque você vive em conexão, você vive com ideias e coisas fora da caixa e depois você traz para dentro. Então, pense sobre isso. Eu vou colocar o nome dos 2 livros na descrição desse vídeo.
Napoleão Hill. E o do Gustavo tá na Amazon. Lançou não faz um mês ainda que ele foi o lançamento. Eu fui no lançamento do livro. Já foi vendido mais de 100 unidades. E assim, maravilhoso, maravilhoso. Quem quer entrar no mundo do vinho, tá aqui uma dica. Uma história sobre vinhos. Gustavo Loretti Ebert. Eu vou colocar aqui embaixo, ver se eu acho o link para vocês e aí vocês compram. Faz muito sentido, certo? Um grande abraço, um grande beijo para todos e pensem fora da caixa.